Olá, meu nome é Caleb e pelo menos um 8-3 a favor. Oi, eu sou a Juliana e hoje o melhor brasileiro do Brasil tomou a primeira dose da vacina. Zeca Pagodinho está 50% imunizado. Eu fiquei curiosa com o brasileiro do Brasil. Curioso, né? Foi um improviso aqui. Eu tava esperando o maior brasileiro do mundo. Seria legal, né, também, né? E aí você podia ter mandado. E, gente, se vocês estão em dúvida, sim, ele foi fantasiado de Naruto. Brincadeira. Oi, meu nome é Luana e eu não acredito que essa é a terceira vez que a gente vai gravar esse tema. É um sucesso. É outra informação surpreendente, a primeira vez não foi durante a pandemia. E você está escutando... O nome... Livro! Aê! Mas eu acho que a segunda vez foi durante a eu também acho que a segunda foi. Já foi durante a pandemia, sim. É um tema complexo. As pessoas acham que não, mas é um tema complexo porque rola discussões, rola... Eu sou uma apaixonada defendendo esse tema aqui, Caleb. Você tá querendo dizer isso? Eu sou uma apaixonada defendendo esse tema. Quando a gente sugere o livro e o livro que se relaciona a ele é mais fácil. O problema é que a gente aumentou o grau de dificuldade pedindo para as pessoas sugerirem livros. Sim. Porque eu acho que tem uma questão aí que precisa fazer sentido. É difícil se ater às informações e ao mesmo tempo fazer sentido, porque senão foge muito e minha cabeça não consegue administrar isso muito bem, assim. E tem um outro aspecto que a gente não tem nem roupa para os ouvintes que a gente tem, né? Porque, assim, eles sugerem os livros muito difíceis. Sim, cara, são muito difíceis. Eu não sei se capricharam essa vez. Eu não sei se a gente vai falar dessa pessoa, mas tem uma pessoa que indicou um livro que, assim, eu quase falei assim, é impossível. Não existe outro igual a esse daqui. Esse daqui, você tá de parabéns em querer buscar outro, mas esse aqui não tem como. O Caleb livreiro indignado, né? Imagina ele no meio da livraria, não tem jeito. Não, eu posso não é descrição, porque a pessoa é ouvinte, nossa, a gente, né, fica muito feliz com as indicações, mas, ó, eu vou até falar qual que é, vou dar os nomes aqui, vou dar um nome só, que é a Evelyn Gasparin. Ela falou do King, do Quatro Estações do King. E eu confesso que esse, pra mim, assim, eu fiquei olhando, e assim, as indicações, as definições dela são boas, né? Ela seguiu totalmente a risca, mas assim, cara, é muito difícil, assim, sabe? Porque esses contos do King, ela mesma fala, não é só aquele terrorzão de sempre do King, e o dos contos, 2 dele viraram 2 filmes maravilhosos, e os contos que é o do Conta Comigo e Um Sonho de Liberdade, assim, do tipo, porra, bicho, aí... Eu confesso que, ó, eu sou um bom livreiro, viu? Eu modéstia à parte, eu consigo indicar boas coisas, mas eu fiquei um tempão pensando nisso e falei, acho que não vai rolar não, viu? Deixa pro próximo mesmo. Explicando aí, contextualizando os ouvintes que não estão sabendo, aí a terceira vez... As regras, é a terceira vez que a gente grava, né, se você gostou de, você vai gostar de... Que é o seguinte, os ouvintes mandam, então, através do nosso Instagram, um livro, elencam 3 características, e a partir dessas 3 características, a gente tenta escolher uma outra obra que tenha relação. É nossa porção livreira, indicadora de livros aqui para vocês, uma curadoria aqui, séria abalizada. É o famoso se vira nos 30, né? Porque foi o que aconteceu. Essa semana, no comecinho da semana, eu gravei os stories e pedi para vocês ajudarem a gente, né? Porque o primeiro episódio que a gente gravou, eu, a Lu e o Caleb, a gente escolheu um livro, deu as 3 características e foi assim que a gente fez o primeiro episódio. Já no segundo, a gente já pediu a ajuda de vocês e no terceiro também. Então eu pedi para vocês ajuda, a gente agradece muito, porque vieram várias respostas e a gente ficou muito feliz, mas eram indicações realmente difíceis. A gente ficou muito quebrando a cabeça de qual escolher. Porque tinham coisas aí que a gente... Rapaz, mas como? Qual livro a gente pode relacionar? Então foi bem difícil. Mas a gente agradece todo mundo. Depois acho que no final a gente vai falar o nome de todo mundo que falou, que mandou sugestão. Inclusive rolou um reencontro, porque eu descobri que a minha amiga de infância acompanha esse podcast.
Fiquei emocionadíssima, mas depois, mais tarde, eu falo sobre isso. E aí foi isso, assim. Então, vocês mandaram as sugestões e, desde então, a gente está quebrando a cabeça com isso. Então, a gente demorou uns 3 dias aí para decidir. Eu só queria colocar que tudo nessa brincadeira eu acho divertido, porque só você elencar 3 características já é muito legal. Tipo, pensem num livro que vocês gostem, escolham 3 características. É difícil. E assim, o livro que eu escolhi para falar, a pessoa escolheu 3 características do livro que eu não tinha nem relacionado com o livro originalmente, sabe? É um recorte muito específico que a pessoa faz. Então eu acho bem fascinante. E tem outro detalhe que a gente não colocou aqui. Como é o nosso terceiro episódio, a gente tende a repetir os mesmos livros. Então, a Lu teve que baixar uma colinha lá e falar assim, galera, esse daqui, ó, a gente já usou. Todos esses aqui que a gente já indicou. A Ju, ela queria indicar Ursula Le Guin. E eu amo a Ursula Le Guin. Eu sempre vou fazer a realidade se fazia sentido, né? Exatamente. E fazia sentido, né, no contexto. Só que a Ju já tinha indicado. Então, assim, eu fiquei... Imagine a minha decisão. É uma decisão difícil, né? Como diria lá o jornal. Porque era isso, era quebrar as regras a favor da Ursula Le Guin ou manter as regras e manter a credibilidade desse podcast. Sim, depois eu queria indicar Stoner e aí eu descobri que já tinha sido indicado também em outro episódio. Mas assim, o Stoner a gente não vai conseguir indicar nunca mais, assim. Você que acompanha a gente e não leu, leia o Stoner, porque a gente já indicou ele muito no primeiro ano do programa, não dá mais, assim, a gente já... eu não lembro disso, acho que eu apaguei da minha memória. Nossa, Juliana, a gente indicou muito. Eu topo, mais pra frente... Um dia a gente faz um quadro aqui especial, já queimando pauta, relendo livros favoritos. E a gente leu o Stoner só pra jogar pra galera aí, pra geração mais nova que não leu ainda. Um tema de podcast, de episódio que eu acho que seria bom, são os livros mais indicados na história de O Nome do Livro. Nossa! Aí, top, dá pra fazer uma coisa legal. Dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. Top 5, hein? Porque assim, no final, assim, eu sei que, né, as pessoas reconhecem o esforço e tudo mais, mas assim, vai ficando cada vez mais difícil não indicar coisas que a gente já indicou, porque a gente lê no ritmo, né, uma hora acaba, né, tipo, essa tão novidade, né, então... Não, e assim, vamos ser sinceros que nós éramos melhores leitores antes da pandemia? Nós éramos. A gente tinha um ritmo lá de leitura e aí veio o quê? Pandemia, Bolsonaro, estragou tudo. Mas vamos começar, então. Vamos. Então, vou começar. Vamos. Já falei que falta foco nesse podcast? Já falei, né? Porque a gente tá... Assim, as nossas digressões iniciais antes do tema estão cada vez maiores. No último episódio de fofoca, a gente falou de Big Brother, a gente falou de Brasil e Holanda. Você queria falar uma coisa? Eu tava ouvindo aquele episódio que eu citei no outro do futebol de botão lá da Central 3, eu gosto bastante. Eu gosto muito deles conversando. Eles fizeram uma live, enfim... deles conversando. Aí um dia eu tava ouvindo algum antigo, eles falaram assim, pô, gente, a gente acha legal que vocês elogiam a gente aqui conversando sobre nada, porque começa às vezes a entrar nessas digressões, mas se for elogiar, elogia o programa, né? Um dia, quando a gente ficar totalmente sem ideia, a gente pode fazer um episódio conversando sobre nada. Não, e o pior, Lu, você falou o episódio de fofoca, a Isa, nossa ouvinte número 1, que ela sempre, logo de manhã ela já me manda mensagem, ela, por que esse episódio está tão curto? A gente ficou orgulhoso, né, que a gente conseguiu manter aí o objetivo, porque assim, gente, deixa eu explicar para vocês uma coisa, sempre que vocês virem um episódio de 1h40 é porque a gente falhou, porque assim, a ideia do podcast sempre foi ser 1 hora, não tem nenhum de 1 hora? Não tem, mas essa era a ideia. Não, e você pensa que às vezes 1h40 porque a gente gravou muito mais, né? A Lu que brilha na edição aí. Sim, o episódio do Yama Kill, eu não sei como a gente sobreviveu, assim, até hoje. Foram 4 horas de gravação. Não, tem uma hora que acho que com 3 a gente falou, gente, falta 5 livros. Vamos parar ou vamos continuar? Na toada que a gente tava, vai 1 hora ainda. Deu 1 hora mesmo, né? Os próximos episódios dedicados a autores vão ser só de autores que escreveram 3 livros.
Mas já entramos na digressão de novo. Gente, isso aqui é uma doença, a gente não sabe mais ter foco. Então eu vou começar aqui. Eu escolhi, né, de todos os livros que nos mandaram, de todas as sugestões, eu escolhi a sugestão da Noemi, que ela sugeriu O Senhor das Moscas, do William Golding. E ela citou 3 características. Ela citou influência do meio, civilidade e comportamento de manada. O curioso é que, assim, a partir das características que a Noemi deu, eu linkei com um outro livro que eu gosto muito, que eu jamais teria feito relação com O Senhor das Moscas. Isso, sabe, eu achei muito divertido, porque foi justo por causa dessas ligações, né, por causa dessas características que eu fiz os pontos de contato. E aí eu relacionei com o livro, e aí eu falei, não, mas não tem muito a ver. E aí o meu cérebro foi funcionando, eu falei, não, mas tem. E aí eu comecei a gostar cada vez mais das relações que eu estava construindo. Enfim, eu acho que eu criei uma visão nova das 2 obras quando eu pensei elas em conjunto. Isso que eu estou falando está fazendo algum sentido? Não, né, gente? Desculpa, sexta-feira. Talvez eu tenha tomado alguma cachaça antes do episódio, para ti, né? Não me culpem por isso. Mas é o seguinte, eu gosto muito do Senhor das Moscas, em primeiro lugar. Tá na moda, de uns 2 ou 3 anos para cá, falar mal do Senhor das Moscas. Não sei se vocês notaram, tem uma tendência aí no Booktuber das pessoas olharem e falarem, não, nem é tudo isso. É uma crítica rasteira. Não é um livro excelente, queria dizer que as pessoas que não acham isso estão erradas. O Senhor das Moscas, então, foi escrito pelo William Golding, foi publicado em 1954 na Inglaterra. Tem uma história bastante conhecida, né? Já teve adaptação por cinema. Fala sobre esse grupo de meninos que, depois de um acidente aéreo, precisa sobreviver em uma ilha deserta sem a presença de nenhum adulto. E aí que entra, né, essa questão da civilidade, né, do comportamento de manada que a Noemi citou. E eu relacionei, o livro que eu escolhi assim para relacionar é o livro As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, eu não sei falar, Eugenides, não sei falar o nome dele. Eu mando o bom e velho Eugênides. Eugênides, que é de 93. E esse livro, ele fala sobre 5 garotas, né, que são as garotas Lisbon, e elas vivem num subúrbio, né, um subúrbio desses clássicos norte-americanos, onde todos os gramados são iguais, né, as casas são idênticas, e elas vão cometendo suicídio, né, uma a uma, alguns suicídios muito violentos, e tudo isso é observado de fora por um grupo de rapazes, de jovens, que veem essas meninas com uma certa adoração, assim, porque elas são muito bonitas e elas são muito inacessíveis, né? Elas moram em uma casa muito conservadora, elas têm regras muito rígidas, elas não podem sair, elas não podem ir a festas, elas usam sempre roupas muito recatadas, enfim, e eles veem sempre elas à distância e vão criando uma espécie de um culto, né, de uma adoração a essas meninas, até que elas começam a morrer, né? Até que elas começam a cometer suicídio. Eu acho um livro muito impressionante. Ele fala sobre suicídio, sobre jovens, mas ele também fala sobre uma geração muito específica. A história se passa mais ou menos na década de 70, e ele até fala, né, que esses pais, essas famílias, elas viveram a guerra, elas viveram situações muito extremas, então as casas têm abrigos, antibombas, né, dos subterrâneos, então eles sempre esperam, eles sempre têm uma expectativa de que o perigo é externo, né, ele vai vir de fora, e esse olhar muito duro para o mundo faz com que eles não percebam as coisas que estão acontecendo na intimidade. Né? Então, as atitudes dessas meninas fogem à compreensão de todas as pessoas. Eu acho que as relações que eu fui fazendo, que eu fui construindo com O Senhor das Moscas, eu acho que primeiro teve a ver com essa construção do masculino e do feminino. Né? Eu acho que historicamente, né, tradicionalmente na literatura,
os meninos estão em ilhas desertas, né? Estão lutando guerras, estão vivendo grandes aventuras, e as meninas estão sempre restritas no doméstico, né? Elas sempre têm uma vida muito mais limitada, e a vida dessas meninas nunca parece tão interessante para a literatura. A gente tem poucas literaturas que falam sobre essa vida muito mais íntima e muito mais doméstica. Então, quando a gente fala muito do Jane Austen, por exemplo, é isso, né? Ela trazer essa vivência dessas mulheres como um assunto literário e como um assunto que pode ser interessante, né, para as artes. Então, eu acho interessante esse paralelo. Eu também acho interessante a questão de como O Senhor das Moscas é construído como uma alegoria política, né? Isso é a característica mais citada do Senhor das Moscas. Você tem ali a questão da democracia, da tirania, e tudo isso vai sendo discutido na obra. E o Virgens Suicidas, ele de alguma forma vai construindo uma alegoria também, né, de que o suicídio dessas meninas, na verdade, representaria uma doença no coração do país, né, um símbolo de tudo que estava errado com a nação, com o modo de vida, com o próprio subúrbio norte-americano, e ele vai construindo essa ideia da alegoria, e ao mesmo tempo ele vai quebrando essa ideia da alegoria, porque na verdade essas meninas, elas não representam uma época e uma geração, elas têm necessidades muito individuais que ninguém entende, né? Que ninguém compreende, porque ninguém conversa com essas meninas, ninguém se aproxima delas o suficiente para entender o que está se passando na mente delas. Então eu acho interessante também esse jogo, de como às vezes a gente tenta criar alegorias e ver as histórias de um ponto de vista muito mais macro e muito mais distante, sem valorizar uma aproximação, né? O que essas meninas teriam a dizer. E aí é muito interessante que no livro a história é contada por esses garotos, né, que estão vendo a história de fora, né, eles só veem a casa do ponto de vista de fora, então veem elas na janela, a sombra delas, ou quando elas passaram, deixaram algum rastro, algum vestígio. É o ponto de vista deles, que jamais compreendem elas. E tem alguns momentos na história que eles confundem as meninas. Eles adoram elas, mas eles não sabem nem diferenciar uma da outra. Porque, na verdade, elas realmente não têm, elas carecem de individualidade, né, para esse olhar externo. Então, eu acho um livro muito impressionante, me surpreendeu muito, me surpreende muito o fato dele ter sido escrito por um homem. Eu acho que uma coisa que a Ju sempre fala, e eu concordo com a Ju, e quando ela fala eu sempre fico pensando, qualquer pessoa pode escrever sobre qualquer universo. Né? Então, os homens podem escrever sobre mulheres. O que a gente aponta é que, às vezes, é um olhar extremamente enviesado e limitador, e, enfim, munido de N preconceitos. Mas ele pode. E eu sempre pensava, ok, ele pode, mas eu não conseguia lembrar de um exemplo, sabe? De um livro que eu falasse, ok, pode, mas esse caso aqui eu acho que é um caso emblemático. Nesse livro eu acho que tem... Eu respeito muito o olhar dele sobre essas meninas. Claro, tem essa distância e ele faz questão de demarcar essa distância, ele não vai falar a partir do ponto de vista de uma mulher, mas eu acho que ele é muito respeitoso em relação a esse universo feminino, assim. Então, é isso, assim, é um livro que me marcou demais, eu fiquei muito mexida com ele, as mortes, né, são muito impressionantes, eu não estou dando nenhum spoiler, assim, eu acho que desde o início do livro a gente sabe que as 5 vão cometer suicídio, então você vai lendo a história todo num nível de tensão, né, porque você vai esperando acontecer, e algumas mortes são muito violentas. Teve um filme também, né, da Sofia Coppola, que ficou bem famoso, e eu lembro que na época foi um filme que saiu, se eu não me engano, 99, foi no final da década de 90, e as pessoas começaram a falar muito sobre isso, né? Nossa, a gente precisa discutir suicídio em adolescentes, né? O universo jovem. Então, eu acho que foi um filme também que abriu muitas discussões. Eu gosto do filme também. E é isso, assim, eu acho que ele tem essa questão da alegoria, que eu acho muito interessante, essa questão do masculino e do feminino. E também um ponto aqui que é o efeito de manada, né, total, que a Noemi colocou ali. Eu acho que o suicídio das meninas funciona como uma espécie de vírus mesmo, né? A primeira comete suicídio e as outras vão sendo contaminadas por isso. Mas eu acho que também funciona com uma questão dos 2 livros, que é interessante, que é a falta de supervisão de um adulto, né?
O caso das virgens, das virgens suicidas, né, das meninas Lismore, elas também, apesar de presas naquela casa, elas estão sem supervisão. Elas estão sozinhas, né? Elas estão por conta própria, assim. Então, elas que precisam decidir tudo a respeito da sua própria vida e elas acabam decidindo pelo suicídio, né? Que é um paralelo interessante com o Senhor das Moscas, que também eles estão completamente sozinhos, né? Então, assim, gosto demais dos 2 livros, acho os 2 livros muito impressionantes e queria recomendar aqui As Virgens Suicidas, que eu adoro e que eu ainda não tinha falado no podcast. Coisa rara. Livraço, hein? Esse é bom mesmo. Esse é o único livro que você leu do autor, Lu? Sim. Ó, eu anotei aqui pra gente passar pra um dia que dá pra fazer um dele, hein? São 3 livros. Vocês já leram os outros 2 livros dele? Eu li os 2. Eu só não li o Virgens Suicidas dele, eu quero muito ler. Os outros 2 eu li. O Trama do Casamento eu lembro muito pouco, mas o Middlesex eu gosto bastante. Posso Você quer falar o seu primeiro, Caleb? Você quer falar o seu, Ju? Pode falar. A minha escolha foi bem difícil. Eu acho que eu fui muito mais... Eu acho que, na verdade, tem as 3 características dessa vez, mas eu acho que as principais do livro que eu escolhi é a questão do comportamento de manada e civilidade, que é o livro que tem 3 títulos, né, gente? O clássico no Brasil é a Revolução dos Bichos, agora com a nova tradução virou Fazenda dos Animais, e a versão do podcast que é Deu a Louca no Chiqueiro, não é mesmo? Que é o livro do George Orwell, né, que o ano passado virou domínio público e hoje em dia tem uma série de edições, então é fácil de você achar. Só a versão ainda do podcast que a gente ainda está devendo, mas um dia chega lá a nossa tradução. Então, o Fazenda dos Animais, eu prefiro essa tradução. Ele foi lançado em 45 e conta a história, então, dessa fazenda que os animais começam a se rebelar contra o fazendeiro. E eles conseguem realmente expulsar o fazendeiro, né, porque, enfim, são muito abusados, né, tem todos os maus tratos, eles conseguem expulsar os fazendeiros e tomar posse ali da fazenda. E é aí que a coisa fica estranha, né? Porque começa com esse discurso de todos os animais são iguais, a gente tem que se unir, fazer uma cooperativa, todo mundo vivendo junto, em harmonia, mas a prática não dá muito certo, não é mesmo? E aí, por isso que, né, o porco, que eu sempre esqueço o nome do porco, é Napoleão, né? Isso, o porco Napoleão, melhor nome para porco, inclusive, né? Porco Napoleão, o que ele faz? Ele expulsa o outro porco, que eu já esqueci o nome de novo, esse eu não vou lembrar, né? Porque é um porco já mais, né, socialista ali, dos velhos tempos, ele expulsa e ele cai no degredo ali, o porco socialista, e Napoleão fica, né? O Napoleão tem ideias totalitárias e começa a colocar isso em prática, né? Então é toda essa questão de efeito de manada, porque o Napoleão realmente ele consegue criar essa liderança e, tipo, né, convencer todos os outros animais a fazer coisas que eles não queriam fazer, inclusive partir para a violência em alguns momentos, né? Então é isso, assim, é um livro que tem todos esses elementos. Eu sei que não tem tanto a ver com quer dizer, tem um pouco a ver com a narrativa do Senhor das Moscas, nesse sentido de as coisas uma hora perdem o controle, né? Mas eu acho que essa parte, essas 2 características que fizeram pensar no Revolução dos Bichos, no Fazenda dos Animais, eu ainda estou condicionada a dizer fazer a Revolução dos Bichos, apesar de preferir Fazenda dos Animais. Então é isso, assim, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Ele por muito tempo foi lido como uma crítica ao regime comunista, quando na verdade era uma crítica ao stalinismo e à burocracia do poder que fazia justamente as coisas perderem a civilidade, né? As coisas entrarem nessa lógica de violência, né? Então, é bem interessante, é um livro, né, vale super a pena ler como uma fábula, ou então com esse contexto mais político.
Você estava contando, né, a hora que o Napoleão estava no poder, eu lembrei da música do Jorge Aragão, foi aí que o barraco desandou, né? Eu só fiquei cantando, você falando, nessa que meu barco se perdeu, assim, já foi. Assim. Foi. Já era. Os cavalos tão pacíficos tiveram que se sujeitar ao Napoleão. Não, pobrezinhos. E só uma coisa, né, da leitura dele nos tempos de hoje, que às vezes as pessoas, elas sempre se pegam muito essa primeira crítica, mas acho que é o autoritarismo, né? Eu acho engraçado, né? Porque às vezes o pessoal ficou muito tempo meio, não, mas a crítica é isso, aquilo, mas você lê, tipo, e sei lá, facilmente relaciona com os dias de hoje, pelo menos, né? Existem pessoas que acham que sim, que na União Soviética o que vivemos foi o regime comunista por excelência, mas, né, se você for ver os ideais, tem muita coisa ali que foi distorcida, né? Então, né, ele era uma pessoa crítica ao governo stalinista, né? Basicamente. O meu livro, enfim, para ficar nas características, eu achei curioso porque os 3 livros nossos, assim, eles são muito diferentes, né? Assim, tipo, né, não estariam facilmente lado a lado, né? Eu escolhi A Guerra do Velho, do John Scalzi, que saiu aqui, publicado aqui pela editora Aleph, né? Com tradução do Peter Rissati, né? Eu li esse Guerra do Velho, e eu acho que eu já até comentei aqui no podcast, porque eu gostei muito dele, achei ele uma grande leitura, assim, tipo, leitura se lê rápido, ágil, tem boas ideias, assim, mesmo um livro de 300 e poucas páginas, é um livro que flui muito bem, né? E aí o que eu pensei, né, o livro, ele se passa, né, num futuro, né, a gente nem lembro se ele fala exatamente o ano que a gente está, mas existe essa união, as forças coloniais de defesa, né? E tem o personagem principal é o John Perry, que quando você chega aos 75 anos, né? No caso, você pode se alistar nessas forças coloniais para lutar fora, né? A Terra conseguiu chegar, né, em outros planetas, e na verdade está fazendo colônia nesses outros planetas, então com 75 anos você pode se alistar para lutar. Essa é a regra, o John Perry, quando faz 75, vai se alistar, então a gente acompanha a história dele, e a gente descobre que tem uma questão, como é que fala, muito convidativa para você se alistar e participar desse exército, né? E, enfim, o livro é uma delícia, assim, o livro é, cara, muito bom de ler, muito rápido, muito dinâmico, as coisas acontecem, não demoram a acontecer, ele é um livro de ação mesmo, porém, eu consegui relacionar com alguma das coisas que a Noemi me colocou, sugeriu pra gente, né, que ela encontrou no Senhor das Moscas, como a influência do meio, né, a civilidade e o comportamento de manada, né? Eu pensei na civilidade com essa relação do idoso, né, de como pessoas com 75 anos, elas são vistas com peso, né, na sociedade. Acho que a sociedade que a gente vive hoje, as pessoas mais velhas, elas não têm mais espaço, né, enfim, vai sendo deixado de lado, você vai meio que parando, né, de atividade, enfim, vai ficando cada vez mais, e não tem, né, não tem. O livro é uma crítica a isso, e tem um porquê de você só poder se alistar com 75 anos no livro, né. E a influência do meio é quando o John Perry, né, o personagem principal, ele chega nesse exército, então, tipo, ele vai ser treinado por um tempo, e eles estão, enfim, todos muito agitados, e a forma como esse ambiente, porque o que acontece? Quando você se alista, teoricamente você morreu, assim, não existe mais, você vai ser mandado para outros planetas, para outros lugares muito distantes, e que tem essas outras espécies que são muito violentas, ou a gente acha que são violentas, e você vai lá para lutar, você vira tipo bucha de canhão mesmo, assim. Então tem essa questão da influência do meio, de como você viveu uma vida totalmente... como posso explicar? Uma vida totalmente
totalmente diferente de uma vida de guerra e você vai estar nessas condições, né? E aí eu penso no comportamento de manada durante esse treinamento e principalmente durante as batalhas, né? As escolhas, as questões, tem questões morais, e tem muito uma questão de pegar essas pessoas que já viveram uma vida para lutar nesses lugares. A gente começa a se questionar o que é isso, o que está acontecendo, né? Porque é tudo muito em segredo, a gente não sabe por quê, e na Terra eles não têm nem ideia do que esses exércitos, essas forças coloniais de defesa são capazes, né? Então eu consegui relacionar facilmente essas três, não facilmente, gente, foi muito difícil, essas três questões, e acho que é um livro, apesar de ser muito diferente do Senhor das Moscas. Se a Noemi, enfim, Noemi, se você quiser ler, pensando nessas dicas, eu acho que ele se relaciona, e é uma ficção científica, putz, muito boa, assim, eu gostei muito do estilo, e confesso que enquanto eu estava pensando nesse, eu falei, pô, eu não li os outros dois, né, quem sabe esse é o momento de continuar a leitura da trilogia do Skousen, que já tem publicados aqui pela editora Aleph. Quer que eu vá agora, para não ficar parecido? Pode ser. Eu selecionei, entre todas as sugestões, que foi bem difícil, porque me vetaram, né, como já disse, que eu queria indicar coisas que eu já tinha indicado. Me vetaram, né? Tá sendo injustiçada nesse programa. Era o que faltava. Eu tenho que fazer o drama aqui, entendeu? Eu sempre acho isso. Se eu não posso me colocar como vítima, eu nem levanto da cama, sabe? Qual é a graça? É assim que funciona. Né? Eu tenho que criar a narrativa. Nossa, é isso que o povo gosta. O povo gosta o quê? Dá treta. Fala, coitada da Juliana aqui. Ó. Injustiçada. Exato, eles estão vetando a menina, coitada. Aí rola toda a fofoca. Enfim, mas né, eu queria, como eu disse, queria indicar os mesmos livros que eu já tinha indicado antes, então foi difícil. Eu selecionei a dica da Júlia, que escolheu um livro que a Lu falou muito, muito ano passado, e ele tá lá na casa do Caleb pra gente ler, e a gente ainda não leu, que é o Damas da Lua. É o livro da Lu mesmo, inclusive. Sim, exato. É o livro da Lu, com as anotações dela, inclusive. Então, e aí as 3 características que a Júlia listou desse livro são capítulos alternando a narração, história não linear e drama familiar. Essas são as 3 características que ela, né, resolveu ali colocar como principais, como aquelas que chamaram a sua atenção. E aí eu pensei bastante, né? Eu gosto muito dessa história, essa ideia de narração, da narração que vai mudando de personagem e também narrativas não lineares, eu gosto bastante. E aí tem uma autora que, inclusive a gente falou no episódio passado de fofocas, e é uma autora que eu falo pouquíssimo aqui, porque é uma autora que eu gosto tanto, que eu achei que eu ia encher o saco de vocês para ler essa autora, e eu quase nunca falo sobre ela, que é a Nicole Krauss. Né? A Nicole Krauss, eu acho que tem 4 livros ou 5, mas aqui no Brasil a gente tem 3. Né? O História do Amor, o Memórias de Nossas Memórias e o Floresta Negra. Floresta Escura, desculpa. A Floresta Negra é o bolo, mas não é um bolo. A Floresta é escura. E eu vou falar especificamente do Memórias de Nossas Memórias. Ele saiu aqui no Brasil em 2012, mas lá fora ele é um pouquinho antes, 2010, 2011. E ele conta a história, são basicamente 3 narrativas que correm em paralelo, né? Então cada capítulo realmente alterna os personagens. E são personagens que não fazem parte de uma família, mas cada personagem tem o seu drama familiar, né? Eu sou péssima, como vocês sabem, para lembrar nome de personagem, e eu não achei o nome dos personagens quando eu pesquisei, então, enfim. Mas os 3 personagens são uma autora que vive em Nova York, é super reclusa, e ela tem uma herança de uma pessoa que morreu durante a ditadura do Pinochet. Um outro personagem é um viúvo que vive em Londres, é um viúvo de uma mulher que era escritora e que
ele tem essa questão sobre o esquecer, né? Enfim, ele tem essa questão do luto muito forte ainda, né? A presença dessa esposa muito forte. E a terceira pessoa é um sobrevivente do nazismo que tenta juntar aquilo tudo que ele perdeu durante a guerra. Então as histórias elas vão correndo em paralelo. Então cada capítulo, né, você vai acompanhando um trecho da história de um deles. Isso é muito uma característica dos livros da Nicole, né? O História do Amor também é assim. Eu poderia sugerir ele, mas eu já sugeri História do Amor, eu acho que em algum outro episódio. E o Floresta Escura, que eu comecei a ler só, eu sei que também é assim. Então, é uma característica que ela usa bastante. E que essas 3 histórias que estão correndo e você fala não tem ligação absoluta, em determinado momento, elas vão realmente se encontrar. E é sempre de uma forma muito surpreendente. Você acha que você, não, já saquei aqui, mas normalmente você fica surpresa com aquilo que a autora te proporciona, assim. Eu sempre acho muito bonito o jeito que ela faz. Então, assim, nessas 3 características que a Júlia selecionou, eu acho que cabe muito bem. E é um livro muito bonito sobre essa questão... eu acho que eu já falei do Memórias de Nossas Memórias no episódio sobre memória, mas foi tipo a minha roubada do episódio, assim, então eu falei só rapidamente. Mas porque é justamente isso, é um livro que vai falar como as nossas raízes são importantes, né? Às vezes essas heranças familiares que a gente acha que não tem, mas a gente carrega muito dentro da gente, né? Então, como elas aparecem de repente de uma forma repentina, né? Então é muito bonito, né? Ela tem essa questão e esse objeto, né, que a personagem de Nova York ela herda é um objeto muito poderoso e é um objeto que liga também as narrativas. Não é só por isso que as narrativas se ligam, mas enfim, essa escrivaninha ela é muito importante, ela é muito central na história também, né? Que também tem essa questão de como alguns objetos e aí a Marie Kondo está totalmente errada, porque alguns objetos eles guardam valores, né? E tem essa questão, né? Eu acho isso muito, muito bonito, né? Mas não é necessariamente, né, o objeto. É óbvio que os objetos sim, mas também essa questão da herança familiar de sentimento, de histórias e tudo mais, e como às vezes isso vem à tona quando a gente menos espera. Então é isso. Eu espero que você goste de Nicole Kraus. Ela é uma autora incrível, maravilhosa, diva e o Joan Safran Foer só perdeu porque foi um babaca, é isso. Perdeu uma mulher incrível. Achei que você ia terminar com chupa Safran Foer. Quase isso. Mas ela é incrível mesmo, assim, ela é maravilhosa. A ironia é que eu vou falar do livro do Safran Foer, né? Toma essa aí. A gente já falou, né, no episódio de fofoca, né? Um pouco mais atrás. Agora, só uma coisa, viu? Eu só queria atentar aqui, né? As brilhantes palavras da Juliana aí, mas há um detalhezinho que pode passar despercebido, que ela falando que no De Memória ela roubou, né? No Pequeno Roubo. É uma coisa recorrente aí, só para os ouvintes prestarem atenção, né? Só para desmascarar as pessoas. Eu queria destacar também o sempre gratuito ataque a Marie Kondo, né? A Ju, ela tem um problema aí, algo para levar para análise. Sou opositora, sou contra. Se a Marie Kondo fala assim, eu falo não. Hoje aqui em casa a gente estava discutindo sobre acumuladores de coisas e tal, e enfim, em algum momento rolou o papo, né, da Marie Kondo, que faz sentido quando ela fala, né, do se o objeto traz alegria ou não. Eu tive que representar a Juliana e falar assim, a Juliana odeia a Marie Kondo, ela fica gritando, tudo me traz felicidade, tudo me traz felicidade, que é uma pessoa... Eu ia falar isso, que a Ju tem... Esse é um dos meus momentos favoritos da história desse podcast. A Ju falando isso em algum episódio que já não lembro. Tudo me traz felicidade, tudo me traz felicidade. É maravilhoso.
Concordo. Também das minhas partes favoritas aí ficou na história do podcast. Já não vai nem se manifestar. A versão é tanta. Não, mas cara, não, mas esse negócio de objetos com história, quando minha avó faleceu e a gente teve que desfazer a casa dela, alguns móveis, algumas coisas eu fiquei arrasada de ter que, enfim, venderam e eram peças de antiquário mesmo, assim, aquilo acabou comigo, porque pra mim essas peças são da história de uma família, sabe? Eu consegui guardar a sopeira, eu nunca vou usar essa sopeira, mas a sopeira que ela ganhou de presente de casamento. Sabe assim? Pra mim é um objeto importante. É um objeto de decoração ali. A minha tia usava pra colocar conta, pra pagar boleto. Ficava tudo lá dentro da sopeira, organizadinho. Ou seja, não é possível que esse objeto traga felicidade, Ju. Ah, mas tão bonito. Enfim, é isso. Lu, posso falar o meu? Se joga, vai. Eu vou falar de um livro que eu já falei aqui, esse eu já indiquei, não foi nesse episódio, né, no nosso... se você gostou dele, mas é um dos meus livros favoritos da vida, então eu sei que eu já indiquei ele, acho que se duvidar até mais de uma vez. Mas quando eu pensei nessa questão da narrativa, eu sei que tem 3 pontos e que a gente pode se apegar, enfim, para explicar, mas eu achei que tinha tudo a ver, né? Os capítulos alternando a narração, história não linear e o drama familiar. Talvez aqui a história seja um pouco mais ou menos linear, né? Porque a gente acompanha 2 histórias, né, paralelas. O Extremamente Alto e Incrivelmente Perto é o segundo livro do Jonathan Safran Foer, foi lançado aqui pela Rocco, quando ele ainda era casado com a Nicole. Então, né, eles ainda eram o casalzinho da literatura. É um livro que eu já reli ele, né, para um clube nosso, e ele continuou muito bom, assim. Eu acho que na verdade, quando eu reli, eu gostei ainda mais da parte que não é do Oscar, né, da parte da história dos avós. Ele narra a história do Oscar, que é um garoto de 9 anos, né. Ele é um garoto muito especial, com muitos interesses e muito inscrito em clubes, enfim, amante de algumas... Ele tem uma descrição dele que é maravilhosa, enfim. O Oscar perdeu o pai, né, no 11 de setembro, né, ele acabou de perder o pai, e o pai é uma dessas pessoas que a gente viu na época, né, se a gente pensar que o 11 de setembro fez 20 anos, aí vai fazer 20 anos esse ano, né, as pessoas que deixavam recados, né, que conseguiram ligar para casa, né, enquanto as torres estavam desabando. O Oscar, assim como, enfim, não tem como você reagir bem a uma coisa dessa, né? Ele é um garoto que tinha uma relação muito bonita com o pai, né? De troca, e a mãe, com a mãe também, mas ele tinha essa conexão com o pai. E o Oscar é um garoto muito curioso, né? Ele encontra, né, mexendo nas coisas do pai, falando das coisas que contam as histórias, né? Aqui no livro ele tem essa relação com uma chave, né? Com o nome Black, e a partir dessa chave ele vai sair numa investigação por Nova York. Primeiro atrás das pessoas que têm sobrenome Black, que ele busca na lista telefônica, até encontrar e conversar, porque ele acha que é uma como tantas vezes ele fez com o pai, meio que uma forma dele descobrir algum segredo, algum tesouro, né? Eles já fizeram, como que tinha coisas enterradas no Central Park, então eles tinham essa dinâmica, vamos dizer assim, lúdica, né, entre os dois. E a partir daí o livro vai se desenrolar, mas principalmente com isso, com esse apego, essa nossa relação com o Oscar. O Oscar é uma criança que se antes a gente comentou sobre homens escrevendo personagens, né, escrevendo, né, personagens femininos que fossem incríveis, pelo menos, né, que não fossem... aqui tem uma criança que é sempre um problema, né, pelo menos eu sempre vejo como um problema na escrita. Eu dificilmente encontro, né, personagens crianças que são... que você consegue não se identificar, mas você fala assim, putz,
né, que personagem legal. E aí, paralelo à história do Oscar, a gente vai descobrir a história dos avós do Oscar, né? Ele mora em frente... Ô, Ju, me ajuda só nessa. Em frente ao avô, né? A avó, né? Isso, a avó. Ele fica brincando com as luzes, né? E a avó hospeda esse homem. Tipo... Que a gente não sabe, né? Mas principalmente a avó meio que tem essa devoção, né? Essa dedicação total pro Oscar. E aí, só que a história, e aí acho que ela combina com as descrições, não tanto pensando, né, necessariamente com o livro que eu ainda não li, mas eu tenho muita vontade de ler, mas com essas descrições, principalmente da história de não ser uma história muito... Ela é contada, às vezes, com algumas palavras, palavras riscadas, com sim e com não. Ele tem uma parte gráfica e uma parte visual muito criativa, eu acho, assim, muito inventiva. E muito diferente, pelo menos, das coisas que eu estava acostumado a ler. E, enfim, eu gosto muito, assim, tem uma relação, como fala, um drama familiar muito forte, né, na história dos avós e na história do próprio Oscar, né, e essa questão da linearidade, ele segue, mas você vai ter surpresas caso você não tenha lido ainda ou não tenha visto o filme. Saiu um filme também com Tom Hanks, a Sandra Bullock, um filme super badalado, o elenco, enfim, o Max von Sydow, se não me engano, também está no filme. O elenco é muito, a Viola Davis, o Jeffrey Wright, enfim, é um elenco desses que enche os olhos. Porém, é difícil transpor no filme essa sensação da história dos avós, que eu acho que é o que peca mesmo. E tem uma questão com o Oscar que, enfim, ele é uma criança um pouco mais estridente do que parece no livro. Mas eu recomendo demais, assim, eu gosto muito, né, desse e do Tudo Se Ilumina, do Safran Foer, babaquices à parte, né, mas eu acho, os dois são baita livros. E tem uma das cenas que eu acho, eu sempre recorro a ela quando eu falo desse livro, porque eu acho, dá um pouco desse sentimento, né, acho que o livro é de 2005, se eu não me engano, né, poucos anos depois do 11 de setembro, que é um trechinho aqui, eu só vou ler um trechinho aqui pequenininho, que naquela noite, na cama, inventei um dreno especial, que ficaria embaixo de cada travesseiro de Nova York, conectado ao reservatório. Sempre que as pessoas chorassem até dormir, as lágrimas iriam todas para o mesmo lugar, e pela manhã o homem do tempo poderia informar se a água do reservatório das lágrimas havia subido ou descido, e você saberia se as botas de Nova York estavam pesadas. E quando algo realmente terrível acontecesse, como uma bomba nuclear ou pelo menos um ataque com armas biológicas, seria disparada uma sirene extremamente alta para todos serem avisados que deveriam ir ao Central Park para colocar sacos de areia ao redor do reservatório. Página 49 do livro, e putz, eu acho belíssimo, assim, o livro tem todas sempre tem essas sacadas do Oscar e sempre relacionando as duas histórias, as tragédias, e é um livro que eu recomendo demais, eu gosto muito do Extremamente Alto e Incrivelmente Perto. Vou eu, então. Bom, o livro que eu pensei para relacionar com Damas da Lua, que, aliás, dos meus amorzinhos, só queria deixar registrado aqui, foi meu top 4 ano passado, então leiam Damas, que é maravilhoso. Mas eu pensei em falar de um livro que eu li esse ano, e eu acho que eu não cheguei a comentar por aqui, que é o Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht. Foi publicado em 2018, e ele conta a história de duas irmãs, que é a Hana e a Emiko. Elas vivem numa aldeia bem pequenininha no sul da Coreia do Sul, né? E a história ela começa na década de 40, né? No momento imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, que era um momento muito crítico, né, na história da Coreia. Desde o início do século XX, o Japão tinha invadido a Coreia, então eles estavam sob o domínio japonês. E é um período terrível, assim, os japoneses cometeram diversas atrocidades na Coreia, assim, desde campos de concentração até convocação compulsória dos homens para a guerra dos japoneses. E aí o tema principal do livro, né, que é o sequestro de mulheres.
Foram dezenas de milhares de mulheres que foram sequestradas pelos japoneses e obrigadas, né, a se prostituir. E elas entraram aí, ficaram conhecidas como as mulheres de consolo. Então, uma dessas irmãs, que é a Hana, ela é sequestrada e ela se torna, né, uma dessas mulheres. E aí o livro vai contar a história da Hana e também a história da Emiko, né, a história da irmã que fica. A Hana, ela é sequestrada para proteger a Emiko. Na verdade, a Emiko é que seria a vítima, né, a menina que seria sequestrada. E eu pensei muito nas características, assim, o capítulos alternados, né, que a gente tem um capítulo com a Hana, um capítulo com a Emiko. A questão do drama familiar, né, absolutamente, a história é extremamente trágica, assim, é um livro com muitos gatilhos, é um livro tristíssimo, a vida da Hana é terrível depois desse sequestro. Então, bastante drama. A questão da não linearidade, mais ou menos, né? É que a gente tem duas linhas narrativas que são lineares, mas são duas, né? A gente tem linhas que vão se alternando entre 1943, que é a narração da Hana, e 2011, que é a narração da Emi. Então, a Emiko, ela narra o livro já mais velha, né? Já como uma senhora que já teve sua vida, teve a sua família. Então, são dois momentos diferentes da narração. Esse é um livro que ele tem problemas, assim, tem algumas coisas do livro que eu não gosto, mas foi um livro que me fez mergulhar fundo, assim, nessa história das mulheres de consolo. E eu acho que é uma história bem importante, assim, de se conhecer, por várias razões, assim. Primeiro, porque foram muitas mulheres que foram vítimas, então, assim, ninguém sabe do número, mas estima-se que foi entre 50 e 200 mil mulheres. Então, muitas mulheres. Elas eram sequestradas pelos japoneses e levadas para espécies de bordéis que eles construíam e eram oferecidas aos soldados, né? Então, a ideia é de que esses soldados japoneses eles estavam servindo ao imperador, então eles mereciam um prêmio, né? E essas mulheres eram essa espécie de prêmio. Eram tiradas fotos dessas mulheres coladas nas portas dos quartos e os japoneses literalmente escolhiam, né, qual mulher que elas iriam ter aquela noite. E elas ficavam com vários homens na mesma noite. Muitas delas morreram porque eram situações absolutamente terríveis de vida. Mas o mais tocante para mim pensar, além de todo esse sofrimento que elas passaram, é como que a gente lida com a história das mulheres, né? Em todas as guerras, em todas as grandes tragédias, em todas as catástrofes, porque o que acontece? Quando o livro até faz esse paralelo, né? Quando os homens, os coreanos, eles iam para a guerra dos japoneses e morriam, uma guerra que não era deles, também é um destino super trágico. As famílias recebiam uma espada, eles recebiam uma informação, né? E quando as mulheres eram sequestradas, elas simplesmente sumiam, elas desapareciam, ninguém mais sabia delas. Então, é um apagamento brutal, assim. E o mais tocante para mim é que quando elas voltaram, porque muitas delas sobreviveram, né? Quando elas voltaram depois da guerra, elas não contaram para ninguém, porque era uma sociedade tão patriarcal e tão baseada em costumes muito rígidos que elas não teriam vida se elas tivessem contado, né? Então elas silenciaram, elas simplesmente não contaram durante décadas. Então, assim, que mundo que a gente construiu que faz com que histórias desse tipo sejam silenciadas, sabe? E aí o detalhe, né, de tudo isso que eu tô falando é que só foi na década de 90, então, que uma dessas mulheres que passou por tudo isso contou, né? Foi a público falar da sua experiência. Era uma coreana chamada Kim Hak-sun, né? Ela fala sobre a sua experiência, e aí várias outras começaram a contar também. Foi mais ou menos 2.000 que contaram. E ninguém acreditou nelas. Né, teve um grande movimento de descrédito, que na verdade não tinha sido bem isso, que na verdade elas sempre tinham sido prostitutas, então elas só teriam sido levadas para lugares específicos. E aí na época, né, alguns anos depois, uma holandesa falou. E ela estava num lugar, ela acabou indo tendo esse destino também, e aí quando a holandesa falou, todo mundo passou a acreditar, e aí foi uma comoção internacional.
E, enfim, aí a história se transformou em outra coisa, né? Então, como essa questão das vozes de mulheres já não são mais tão levadas a sério, mas determinadas mulheres menos a sério ainda, né? E aí essas mulheres começaram a se encontrar, a se entrosar, né? Elas fundaram uma espécie de um movimento e elas começaram a fazer manifestações. E elas fizeram, desde 1991 até 2011, várias manifestações. Toda quarta-feira elas iam se manifestar. E elas se manifestavam na frente da Embaixada do Japão. Elas queriam que o Japão admitisse os crimes de guerra e tomasse algum tipo de atitude, né? E toda semana iam lá e protestavam. E o livro traz isso, né? A Emiko, que tem esse histórico familiar, ela não passou por isso, mas a irmã, sim, ela vai nessas manifestações, e aí eles criam lá uma... Eu sei que eu acho que eu já estou falando demais, mas é porque eu acho a história intrincada, assim, mas eles fazem uma estátua, e é uma estátua em homenagem, é chamada Estátua da Paz, dá para achar na internet, ficou bem famosa, né? Que é a figura de uma menininha, né? Uma menina... que representa, né, todas essas meninas que foram sequestradas, porque elas eram muito jovens, né, quando elas eram sequestradas. E aí o Japão começou a colocar umas condições, assim, de, a gente, desde que vocês destruam a estátua, a gente admite os crimes, que era uma coisa meio de admitir o que tinha acontecido sem admitir de verdade, né. Então tem até hoje essa questão ainda está super enrolada, você ainda tem manifestações acontecendo. Mas é isso, assim, é uma história, como eu disse, tristíssima, mas eu acho que é muito importante, assim, para a gente pensar nesses lugares, nesses papéis que foram ofertados às mulheres, né? Como que as mulheres sempre foram submetidas a certas condições sociais, digamos assim. E, como eu falei, eu acho que é um livro que tem problemas, é um livro bastante didático, e nesse ponto eu acho que é bom, porque ele explica com todas as letras, o ano é tal, está acontecendo tal coisa, né? Ele te contextualiza, ele fala da história, ele fala da ocupação japonesa, como que foi isso. Então, ele teve muita pesquisa ali, ele é bem didático nesse sentido, mas a própria autora, ela fala que ela não teve coragem de fazer o final que o livro deveria ter. Então, ela estava contando essa história e ela se apegou a esses personagens, e aí ela fala, deveria ser assim, mas eu não quis. E aí eu fiz um final diferente, e eu achei isso muito... Ela escreve isso, né, num texto extra do livro. Eu não fiz mesmo, eu sei que está errado, mas foi o que eu quis escrever, e aí ela escreve um final que é ruim, assim, literariamente é ruim, mas, enfim... Eu não posso falar muito para não dar spoilers, mas, enfim. É isso, eu acho que é um livro que tem problemas, é o livro de estreia dessa autora, mas tem uma história que é muito forte, muito importante. Ele saiu aqui no Brasil pela TAG, foi super comentado na época, eu demorei um tempinho para ler ele, mas fica aqui a recomendação, mais ou menos. Ele foi publicado aqui na editora Paralela. Paralela. Isso que eu ia comentar. O que eu acho interessante, eu ainda não li esse livro, tenho até bastante curiosidade, é que acho que é um livro escrito por uma americana, não é isso? Ela é descendente coreanos. Não, então, porque assim, eu acho interessante, acho que essa questão do didático, acho que se explica, né, porque foi feito para esse mercado norte-americano, estadunidense, e acho que foi interessante, porque a partir do momento que saiu esse livro, outros livros sobre o tema saíram, e eu, desde o ano passado, tenho visto matérias sobre o tema. Inclusive, aqui no Brasil, né? Eu acho que esse livro, ele levantou a questão. Tem um quadrinho que saiu pela Pipoca Nanquim também, se não me engano, chama Gama, que também conta essa história, a história de uma menina que foi sequestrada para virar, né, essa mulher de conforto, né, como elas eram chamadas, e é isso que ela falou, né, eu acho que por mais que muitas delas, infelizmente, já estejam mortas, né, a história tá começando a ganhar um pouco mais de corpo, de reconhecimento, né, finalmente, né, depois de muita luta delas, algumas coisas estão sendo levadas a sério e tudo mais. Então já existem outras obras, inclusive aqui no Brasil, sobre o tema.
E eu acho que foi bem interessante como levantou essa pauta mesmo, né? E do que ela falou, né? A gente às vezes não sabe dessas histórias de opressão e é muito importante saber, né? Dessa questão. Eu fiquei muito impressionada com quantos anos se passaram, sabe? Isso é da década de 40 até 1991, sabe? Então, o livro até fala isso, né? Que já são senhoras, já são avós, então elas já não têm mais muito o que perder, assim, elas já tiveram a vida delas, já se estabeleceram, né? Então elas podem finalmente falar. E essa questão de como a internet permite uma mobilização maior entre elas, né? Tem uma questão que é os veteranos da Segunda Guerra, eles estão morrendo, né? De velhice, né? A gente vai ver esse... para ter uma ideia, né, da distância, né? Do quanto tá longe, e para isso que você falou dos anos 90, você não acreditarem nelas, né? Mesmo tanto tempo depois, né? Assim, é muito cruel, né? Eu confesso que eu não conhecia esse livro, nunca tinha ouvido falar dessa história, eu tô meio chocado, assim. Uma coisa, eu não sei se o Ju se encaixa nesse, mas eu vi a Denise, né? Denise Mercedes lendo aquele Pachinko que saiu pela Intrínseca, né? Que são de 3 gerações, né? Não é sobre isso, eu sei que não é sobre isso, mas família, assim... Não, mas é uma família coreana que vive no Japão. No Japão, né? E são relações muito sim. complicadas, né? Muito complexas, sim, né? Dessa questão do preconceito. Invasões, de invasões e guerras, né? Entre eles, né? Não, então, é que o Pachinko, como o Caleb disse, né, realmente não fala necessariamente sobre esse tema, né? Mas ele fala sobre esse conflito entre Coreia e Japão. Esse preconceito e aí é uma saga familiar também, assim. Então, parece muito bom. Eu tô com ele aqui para ler, só que ele é meio grande e eu tô tipo, quando eu vou ler isso? Mas enfim. Um ponto do livro que eu acho interessante é como alguns países eles foram capazes de moldar a sua própria imagem. Então, assim, por exemplo, se a gente descobrisse isso em relação aos nazistas, a gente acreditaria na hora, né? Porque nazistas são maus, né? Os fascistas. Agora, os japoneses, eles escaparam meio incólumes da Segunda Guerra. A gente nunca fala sobre o Império Japonês, né? Todas as atrocidades. E as histórias de guerra deles são terríveis, né? De barbaridades mesmo que eles fizeram, né? De torturas e coisas assim, né? Sim, essa coisa das mulheres escravizadas é só uma pequena ponta de tudo mais. Como eu falei, teve campo de concentração, teve, assim, a ocupação do Japão na Coreia é bizarra, assim. Desde coisas sutis, eles proibiram a língua, eles proibiram os nomes sul-coreanos, né? Até coisas muito mais brutais. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Alguns países, eles usam essa questão da imagem, o tal do soft power, que a gente até já mencionou aqui em alguns episódios, muito a seu favor, né? E o Japão é isso, os japoneses, né? Animes. A gente associa eles, samurais. A forma como eles se reerguem é ótimo, né? Mas acho que existe essa palavra. Eles se reergueram da própria Segunda Guerra, né? O pós-bomba, né? Se reinventam, né? E aí a imagem deles é desse país esforçado e, né, que leva a sério a tradição. É bem isso que ela falou. Total, assim. A gente tá falando também da guerra, né, da invasão na Coreia, mas tem uma questão também ali da China, né, da invasão do Japão, ali no sul ali, né, que tem guerras, assim, as histórias são terríveis, né? Todas as guerras, né? Manchúria? Manchúria, exatamente. Não é Manchúria, exatamente. Todas as guerras são terríveis, mas é isso, né? Como a gente às vezes, né, não... isso da imagem é forte, né? Sim, então é isso, né? Eu acho que é um livro que fala muito sobre a questão de relatos, como alguns relatos são silenciados, mas também me fez pensar nisso, né? De como alguns países não lidam mesmo com o seu passado, né? É a postura dos japoneses até hoje. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que vamos para o que importa, né? E fazem questão de ignorar, de silenciar de novo, porque na verdade você tá submetendo todas essas mulheres a uma nova forma de tortura, né? Como você desacredita elas publicamente. E tem outra coisa que também causa isso, né? Não necessariamente isso, mas é um país extremamente reprimido, né? Que tem questões muito, muito complicadas em relação a isso, né?
tipo, reprimidos de todas as formas, porque é um país que é isso, tipo, nós somos pacíficos, nós somos educados, nós somos não sei o quê, e tende a essa violência, e tende a questão sexual também é meio complicada lá, né? Tem umas... O Caleb tem um livro, né, que é um quadrinho, Virgem de 40 anos, é isso, não é? O que chama? Chama mangá documentário, né? Virou um documentário que são virgens demais, né? É que agora me fugiu, não tô vendo ele aqui, Ju. Mas que também foi publicado pelo Pipoca Nanquim. Que ele fala de uma geração que foram criados, eles já têm 40 anos, então eles foram criados por esse pós-Segunda Guerra. E essa questão da repressão muito forte, né? Da repressão sexual e da repressão de costumes e tudo mais. Virgem depois dos 30. Sobre uma... Esse recorte que a Ju falou, mas assim, cara, é bem... Eu li o quadrinho e fiquei bem, assim, me sentindo bem mal, assim, porque tem questões muito difíceis, né? E lógico, né? A gente tá olhando de fora aqui, né? É difícil falar de coisas, né, de que a gente não conhece profundamente, mas é meio, é o que a gente consome e acaba vendo, né? E existem outras versões, outros olhares, né, sobre as coisas. Baixei o clima aqui do podcast. Agora, quem que vai agora? A Ju que se vire, dê seus pulos. Não, sou eu. O Caleb. Não, então, o Caleb. Já foi. Com você agora. Levanta esse astral, Caleb. Levanta esse astral. Eu vou ficar ali no meio, assim, sabe, no meio tom. Eu escolhi o da Angelina Duarte. Ela indicou pra gente o Vida Querida, da Alice Munro, né? Alice Munro, escritora canadense, vencedora do Nobel de Literatura, né? E aí as três características que ela colocou... fala sobre a vida, né? Fala sobre a vida, o sentimento das pessoas e mudanças repentinas. E, sinceramente, minha vontade era indicar outro livro da Alice Munro para Angelina, porque ela vai na segurança, porque eu gosto muito dela, assim, e os contos me curioso, assim, eles são parecidos, mas eles não são o mesmo, assim, sabe? Achei curioso isso. E fiquei pensando em como... essa é uma temática aparentemente banal, mas que me atrai bastante, assim, é um tema que eu gosto e identificaria isso. E aí eu pensei em indicar um livro chamado, também um livro de contos, né? Eu fui buscar alguma coisa mais ou menos no mesmo caminho, e aí eu escolhi um livro chamado A Primeira Pessoa e Outros Contos, da Alice Smith. Alice Smith é uma autora de origem escocesa, né? Ela nasceu em Inverness, norte da Escócia, né, em 1962. Tem alguns livros dela publicados aqui pela Companhia das Letras, esse, inclusive, com a tradução do Caetano Galindo, né, o famoso Caetano Galindo. E eu li esse livro faz muitos anos, assim, eu lembro que eu gostei muito, acho que foi um princípio de reencontro com os contos. Acho que escrevi até um texto no Exponador sobre isso, e eu passo metade do texto me desculpando porque eu não leio muito contos. Então acho que foi um começo ali, um reencontro, e acho que eu nunca tinha lido a Alice Munro até ali, né? Confesso que só li mesmo depois do Nobel de Literatura, que ela ganha, acho que, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, né? E eu gostei muito desse A Primeira Pessoa, tanto que eu não sei se a gente já falou disso aqui, que era essa mania de eu lia um livro de uma pessoa, gostava, aí eu comprava 8 outros livros da pessoa, e eu não li de novo, né, o autor, e foi isso com o da Alice Smith, assim. Eu lembro que tinha uma brincadeira muito curiosa nos contos, que era essa sensação dessa do cotidiano, que tem um rompante de alguma coisa que acontece, né? Lógico, a gente conta isso, né? Pouco tempo para você meio que se localizar ali, né? E o primeiro eu brincava muito com isso, assim, era uma mulher, eu lembro que era uma mulher, e eu até reli ele, que era uma mulher ouvindo 2 caras conversando sobre a diferença entre o conto e uma novela, um romance.
Então tem um pouco dessa brincadeira, mas é mais pra frente no livro que eu confesso que me pegou mesmo, principalmente um conto chamado Nágua, né, com aquele N com apóstrofe, talvez é isso, não sei se é isso. É uma história onde o passado e o presente meio que se misturam, né? Esse personagem se deparando com a própria imagem aos 14 anos. E meio que dialogando com ela, né? E é muito engraçado, porque a gente acho que tem essa fantasia, essa ideia de que se eu fosse novo, se eu pudesse falar com o eu adolescente, o que faria, o que seria. Mas, ao mesmo tempo, esse conto tem uma coisa muito bonita, assim, muito legal, que a personagem de 14 anos, ela é tão irritante quanto um adolescente. Não sei se vocês conhecem algum adolescente, mas eles são todos irritantes, não existe adolescente legal. Assim, isso não tem como mesmo. Enfim, eu fiquei muito pensando no como esse conforto que eu encontrei nos contos da Alice Munro, eu já tinha um pouquinho ali nesse livro da Ellie Smith, assim, acho que já tinha alguma coisa que eu estava buscando, que depois a Alice Munro, enfim, transbordou e tudo mais. Mas esse livro, a primeira pessoa, tem poucos contos que eu não gostei, mas todos eles têm esse sentimento, falando sobre a vida e um pouco... Ele tem menos mudanças repentinas, né? Não tem grandes finais, mas ele tem alguma coisa que te pega ali. E acho que se você não conhece a autora, ela tem alguns outros livros. O mais recente dela foi lançado aquele Como Ser Duas Coisas. É uma autora muito inventiva, assim. Eu confesso que eu tenho vontade de voltar a ler, tanto que eu não me desfiz de todos os livros que eu fui acumulando da Ellie Smith, mas eu queria recomendar mais 2 contos, que eu sei uma coisa que você não sabe, que fala muito sobre a fé, mas sobre outras coisas, e o Astúcia e a primeira pessoa, né, o título, o conto que dá nome à coletânea, que acho que isso não são contos longos, então me lembrou um pouco também o estilo da Munro nesse sentido. Enfim, eu gostei bastante desse, e não sei se vocês conhecem a Ellie Smith, mas fica aí o convite, acho que vai ser legal. Ela tem contos, romances, e ela ultimamente está lançando aquele livro sobre as estações, né? Verão, inverno, acho que já são 4 livros. Enfim, fica aí a recomendação da Ellie Smith. Queria dizer que se você gostou de Alice Munro, você vai gostar de Alice Munro, não dá, né, Caleb? Se você resolvesse fazer isso, eu ia ter que intervir. Mas, assim, de fato... Roubada da roubada, assim, a maior roubada do Caleb. Eu não ia fazer isso, mas, assim, é que, cara, realmente continue lendo Alice Munro, que é legal, cara, que você não vai se decepcionar, assim. Olha a tentativa de justificativa aí. Eu indiquei o livro, Juliana, não tô me justificando, é só porque realmente a primeira coisa que eu pensei foi, mais Alice Munro, mas... Ó, caso, enfim, não tenha lido, né, aqui a Angelina não tenha lido ainda, aquele Casamento e tem um nome gigantesco da Alice Munro, é fantástico. Eu nunca consegui falar esse título na minha vida. Ele é muito grande, cara, eu confesso que eu nunca eu não consigo, assim, ele tem muita coisa. O ódio, amizade, namoro, amor, casamento. É isso, ódio, amizade, namoro. Não, ele é grande mesmo, né? E ele não tem uma historinha, né? Se o título é grande, mas conta uma história. Exatamente. Mas, ó, esse aí putz, é muito... A Alice Munro é foda, gente, assim. A gente leu pro grupo do Expanador, né? Pro clube, pro Leituras Compartilhadas. E é um baita livro mesmo, muito, muito bom. Ela é muito boa mesmo, então obrigado aí, Angelina, por ter indicado o da Alice pra gente poder falar um pouquinho dela aqui e indicar outra coisa. Posso ir, Ju? Eu pensei em indicar aqui um livro de uma autora brasileira, que é uma autora mais conhecida pelos contos. Esse livro que eu vou falar é o primeiro romance dela, mas é um livro que eu gosto, que se chama Hotel Novo Mundo, da Ivana Arruda Leite. Ela publicou esse livro em São Paulo em 2009 e
é a contista, assim, ele não é um livro de contos, mas é quase, porque assim, ele é um livro que se passa em 7 dias. Então, cada capítulo é um dia, né, na semana da personagem principal. A personagem se chama Renata, e ela é uma mulher que acabou de se separar do marido, foi uma separação difícil, estranha, e ela tá totalmente sem dinheiro, e aí, por conta, né, disso, por estar sem dinheiro, ela vai se hospedar em um hotel, né, um hotel barato, localizado na Luz, né, na região mais central ali de São Paulo. E aí ela fica nesse hotel. Uma das características, né, elencadas foi mudanças repentinas. Então é uma mudança porque ela, enquanto mulher casada, ela tinha uma condição, né, social, ela era uma mulher rica, e aí de repente ela está nesse hotel meio caindo aos pedaços. E é um livro que fala muito sobre a vida, muito sobre o sentimento das pessoas, porque a Renata ela vai repensando a vida dela e principalmente vai repensando a vida dela a partir da convivência com os outros hóspedes. E os hóspedes que estão nesse hotel são um capítulo à parte, assim, porque são todas as figuras marginais mesmo do centro da cidade de São Paulo, assim. É um livro muito rápido de ler, daqueles livros que você lê assim numa sentada, mas eu gosto muito porque assim, a Ivana ela sempre, geralmente, trabalha muito com o tema da mulher e como que a mulher se porta, né? E como a mulher ela está sempre numa ambiguidade, assim, ela numa posição muito delicada, porque ela quer se libertar e fazer o que quiser e assumir uma postura, mas ao mesmo tempo ela não consegue, porque ela tem milhares de vozes na cabeça dela e às vezes as vozes nem estão na cabeça dela, estão no mundo externo mesmo. Mas ela tem um monte de voz ali falando, na verdade, como que ela deve fazer, como que ela deve se comportar. E aí tem uma parte do livro muito legal que ela resolve que ela vai transar com outro homem. E aí ela vai, transa, e ela fala para todo mundo, eu posso transar com quem eu quiser. E aí depois ela fica muito culpada. E ela fica procurando que as pessoas aceitem que ela transou. E aí ela procura uma aprovação, assim, das pessoas. E ela chega aí num pai de santo, para o pai de santo falar que ela fez certo, que ela deveria ter feito isso mesmo. Então, ela tá o tempo todo, assim, muito preocupada com a opinião dos outros. Então tem esse aspecto, assim, que eu acho muito bom. E essa questão mesmo, né, desses personagens e como cada personagem vai entrando em contato com ela e fazendo ela repensar a vida dela. Então, é uma autora que eu gosto bastante, assim, saudades de encontrar com ela na Mercearia São Pedro, em São Paulo. Mas fica aqui a sugestão da Ivana Ruda Leite, e desse livro. E, assim, para quem mora em São Paulo, para quem já conheceu a cidade, belezinha de livro, assim, você vai reconhecendo os lugares, os personagens. Então é um livro bem rápido de ler e muito bom. Bom, em cima dessas 3 características, essa foi a categoria que eu mais quebrei a cabeça, tanto que eu, antes do podcast começar, eu não tinha colocado no documento qual livro eu falaria, porque eu estava tipo, eu não sei qual livro eu falar. E aí eu lembrei de um livro, e aí, gente, esse momento chegou. Um momento em que um livro que eu falei o ano passado inteiro, que foi quase um trauma, não é o Primo Basílio, antes que vocês pensem errado de mim, continua ressoando tanto na minha cabeça que eu consegui relacionar com essas 3 características. O dia que eu reler ele vai ainda ressoar mais ainda, que é Ao Farol, da Virginia Woolf. O livro fala sobre a vida, sentimentos das pessoas e mudanças repentinas. Então, em cima desses temas que eu pensei. O livro ele tem 3 partes, eu estava tentando lembrar aqui. A primeira parte chama A Janela, a segunda parte chama O Tempo Passa e a terceira parte chama O Farol. A primeira parte, que é o A Janela, se passa quase o período de um dia numa casa de veraneio. Eu esqueci de falar, né? O livro foi publicado em 1927, né, pela Virginia Woolf. Enfim, então o livro se passa ali no período de quase um dia nessa casa de veraneio em que a família Ramsay está recebendo amigos e tudo mais. Então, a amiga pintora, que é a Lily, tem o professor, tem o pupilo do Sr. Ramsay, que também o Sr. Ramsay é um professor, um escritor, que quer ser um intelectual. Enfim, tem vários
personagens ali, mas a personagem central é a senhora Ramsay. Ela, a partir da visão de cada um dos personagens, então assim, a narração vai mudando de personagem para o outro. E é meio confuso porque isso não é demarcado em momento nenhum. Em momento fala, tá, quem tá contando aqui? É o narrador em terceira pessoa? É o pensamento de um dos personagens? Enfim, você que lute. Essa é Virginia Woolf fazendo fluxo de consciência. Então, você que lute. Mas é muito interessante isso. E a figura central da senhora Ramsay, que é essa mulher totalmente magnética e que todo mundo tem uma opinião sobre ela, boa ou ruim. Então, essa primeira parte é muito isso. Então, você vai entrando na cabeça desses personagens e muitos deles a partir dessa pessoa, né, dessa senhora Ramsay. E aí vem a segunda parte, que é O Tempo Passa, que é uma parte já mais curtinha que, acabado esse dia, né, da primeira parte, o livro dá um salto de 10 anos. E essa segunda parte vai contar o que acontece nesses 10 anos. E de uma forma... É a minha parte preferida do livro, acho que de muita gente, porque o que ela faz é muito bonito. Que ela vai contando esses 10 anos, o efeito desses anos nessa casa de veraneio que ficou fechada por muito tempo. Porque teve a guerra, teve, enfim, uma série de outros acontecimentos que são isso, que muda tudo, né? Essa mudança repentina, né? Então, num verão, eles estão lá, no outro verão, acontecem essas coisas repentinas, que não é só a guerra, tem outras coisas, eu não vou dar spoiler aqui. Então, essa segunda parte vai em relação a isso. E a terceira parte, que é o farol, que o farol é também, além da senhora Ramsay, o farol é uma figura central, porque eles estão nessa casa de veraneio em que, numa ilha ali próximo, tem um farol, né? E o livro começa com um dos filhos da senhora Ramsay querendo ir ao farol, e a senhora Ramsay falando, se o tempo estiver bom, a gente vai e tudo mais. E a terceira parte é uma viagem dessa família, do que restou dessa família, enfim, porque aconteceu uma guerra, então sim, vão existir mortes, mas eu não vou dizer aqui quem morreu ou não. Vocês que lutem aí, leiam. Que é essa viagem ao farol. E também as pessoas, algumas pessoas que estavam nessa casa de veraneio, elas retornam a essa casa também 10 anos depois, quando essa casa é reaberta, né? E vão lá para refletir sobre esse passado, né? Então, essa viagem, essa terceira parte também é quase um dia, né? Porque tem uma noite e depois tem essa viagem ao farol também, então é um intervalo bem curto de tempo. E é isso, assim, é uma grande reflexão sobre a vida, sobre os personagens, sobre esse passado, e é muito bonito. Às vezes você não entende nada, mas às vezes você entende, e aí você fala, que bonito. Então é isso, é um livro que causa todo esse estranhamento, não, assim, vai com calma, segura a onda, não vai, sabe, mas segura na mão de Deus e vai, assim, e aí uma hora a gente espera que faça sentido, assim como fez para mim. Demorou, mas fez. Então, é isso, essa é a minha sugestão, e aí por isso que eu fui pontuando as características que a Angelina passou, porque eu acho que casou bem, assim. Segura na mão de Deus e vai. Se um dia a gente fizer um especial Virginia Woolf, o nome do episódio vai ser Deus no Comando. Total. Nunca vai fazer sentido isso daí. Mas você sabe que eu estudei, eu tive um professor que deu um semestre de Beckett, né, na faculdade. Porque Beckett é outro, que você não entende, né? Assim, é tipo, algumas vezes você entende, outras não. A maioria das vezes que você acha que entende, você está entendendo errado.
E aí alguém na sala falou assim, professor, eu não entendo. E aí o professor falou, mas que mania, que obsessão de entender tudo. Você entende a vida? Você não entende a vida, então você também não vai entender o livro. Simples assim. Exato. É bem isso mesmo. Tem uma. É que eu não vou achar que é que eu li esse livro para fazer trabalho, então eu grifei bastante coisa e tudo mais. Mas tem umas frases dela muito bonitas. Oh, meu Deus. Da Virginia Woolf, né? Quando ela tá falando sobre o livro, acho que nos diários e tudo mais. Que é meio tipo assim. Mas a vida não é um romance do século XVIII, em que tudo se encaixa perfeitamente, né? A vida é esse grande furacão aí. Quiprocó, melhor que furacão. Essa é uma bela frase mesmo. Lembrei num ensaio que ela fala isso, é um ensaio bem bonito, inclusive, é que eu não vou achar o ensaio aqui agora, mas foi um ensaio que o professor leu durante a aula e fez sentido, porque eu li o ensaio sozinha e fiquei, tá, o que ela quer dizer com isso? Aí o professor pegou e falou, não, vocês precisam de uma supervisão de adulto aqui. Aí ele foi explicando, foi legal. Eu falei agora da palavra quiprocó, que eu gosto muito, estou pensando que eu deveria usar mais, e aí eu lembrei da Ju, né, ensinando pra gente o verbo premunir no último episódio, Sim. Fofocas. Eu queria só citar aqui, aproveitando, a Flávia, nossa ouvinte, ela mandou, eu ia comentar. quando a gente postou o story, né, que a gente estava com o episódio novo, Fofocas Literárias, ela mandou o melhor comentário, que é queima Kengarau. Nos comentários do vídeo, né, do podcast, a Evelane Alves, ela mostra que aprendeu aqui o verbo que a gente ensinou no último episódio, porque nosso podcast também é cultura e pasquale, né, cultura e gramática, e disse, eu premuni que o governo Bozo ia ser uma merda. Olha, que belo uso da palavra premunir. Eu gostei da conjugação toda. Nas escolas do futuro, eles vão usar essa frase para ensinar a gramática, o verbo premunir. Não, então, que a Lu às vezes lê os comentários, eu queria dizer, a gente está gravando no dia em que a gente pôs no ar esse podcast. E ele já é um recorde de comentários, né? Porque vocês gostam o quê? De uma fofoca. E aí tem um comentário maravilhoso no nosso Instagram, que acho que a Lu ainda não viu, que é o Lendo com Ana. Você viu esse, Lu? A Ju vai ler o comentário. Eu só queria falar para vocês que a gente está gravando esse episódio com uma semana de antecedência. Eu queria que vocês ficassem orgulhosos de nós. Depois de semanas em que a gente estava gravando na quinta para postar na sexta. Segura essa organização. Mas tudo tem um preço, né? Então, por favor, aí, gente, coloca nos comentários, enfim. Por favor, aí, fala do episódio. Seu podcaster preferido. Só te dizer, viu? Mas enfim, vamos lá. Lendo com Ana comentou. Esse episódio tá espetacular, como todos. Muito obrigada. Mas a fofoca é aquela coisa. Ainda mais para quem tá dentro de casa e gerando poucas fofocas. Eu concordo, porque não existem fofocas na pandemia. Isso é um pouco triste. Não, e é a definição perfeita de pandemia. Não há fofocas. Qual é a graça da vida? Exato. A Juliana mandou um meme muito bom pra mim, que era um TikTok de um cara, assim, tipo, ele despertando super alegre, assim, do tipo, você tá acordando pro mesmo dia, pra mesma coisa, nada mudou. Vamos lá, galera! Hoje é um novo dia, repetir, né? Exatamente isso, Ju, desculpa. Repetir o mesmo dia, sabe? Basicamente é isso. E aí vem a parte, né, que ela vai contar a fofoca automobilística dela, que, né, a gente pediu para vocês mandarem pra gente. Por fim, já fui atropelada por uma bicicleta. Eu estava de carro, parada, e de repente, um ser humano rolou sobre o carro. Chorei horrores e morri de consciência pesada. Eu sempre acho que sou errada, mas depois do testemunho, posso concluir que é algo recorrente entre ciclistas, até recorrente, né? O que aliviou o meu coração.
Enfim, é isso. Então ela foi atropelada por uma bicicleta, ela estava de carro e a bicicleta atropelou ela, quase um episódio da Luana aqui, só que o cara rolou pelo carro, né? Se não tivesse a descrição de ter rolado, eu ia falar que tinha sido eu. Ana Carolina, você por acaso era o Renault Clio? Carro importado. Mas assim, algumas pessoas mandaram histórias de acidentes. Porque assim, a gente tinha a ver com o episódio? A gente pode dizer que tinha, assim, com um pouco, né, né, com um pouco de delicadeza. Forçando. A Leb contou uma fofoca envolvendo carros, o primeiro acidente de carro no Brasil e o príncipe dos parnasianos, né? E a gente contou os nossos próprios acidentes ridículos de carro/bicicleta, e muitas pessoas contaram, assim. Eu queria destacar 2 aqui rapidamente. Desculpa, gente, vocês não me permitiram contar essas histórias, mas eu vou contar mesmo assim, eu vou ir na fé pública aqui de que eu posso compartilhar. Não vou citar nomes, então não vou citar nomes, né? Acho que talvez seja mais seguro. Mas uma das nossas ouvintes falou que ela estava indo para a escola, ela foi atropelada por uma bicicleta, caiu no chão, e estava ela no chão, a bicicleta no chão, o rapaz da bicicleta no chão, e aí ele buzinou. Depois, né? Depois aconteceu. O que é aí, né? O antes estágio do que nunca, né? Não vai poder dizer que ele não buzinou. A perícia vai dizer que ele buzinou e avisou, mas... O melhor é que seria uma história comum de atropelamento, né? Essa mudança foi maravilhosa. E a outra história que eu amei aqui foi de um ouvinte nosso, que gosta demais, aliás, que queria brincar de Fantástico Mundo de Bob. Ele queria brincar de Fantástico Mundo de Bob, e aí ele grande desenho. Velhos entenderão a referência. E aí ele pegou a bicicletinha e resolveu descer a escada da casa dele de bicicleta. Nossa Senhora! Ótima ideia. Ele disse que quebrou todos os dentes da frente, todos, ainda bem que eram dentes de leite. E aí depois ele teve que usar aparelho, porque segundo o dentista dele, como tinha muito espaço, os dentes nasciam onde queriam. Da maneira como desejavam. É isso, se dá liberdade, eles perdem a civilidade. Eu acho que os dentes desse nosso ouvinte são uma metáfora para a vida, né? Eu gostei, eu achei bonita a história. E teve outras histórias, tá? Eu descobri que acidentes ridículos são comuns. Então, se você tem um acidente ridículo, não tenha vergonha. Todos nós temos. Exato. Eu acho que antes da gente terminar, só vou passar a lista aqui das pessoas que mandaram dica, que a gente agradece muito, né? Todo mundo que respondeu aos nossos stories. Infelizmente, a gente não pode fazer de todo mundo, afinal de contas, como vocês viram, esse já é um episódio mais longo do que o de fofocas. Então, vamos às pessoas que mandaram as dicas. A Evelyn Gasparim, a Araí NRL, Araí, que eu comentei, que é a minha amiga de infância. Estudei com ela na 4ª série, depois se encontrei com ela quando eu estava, sei lá, na 8ª série, e depois na época que a gente estava na faculdade, ou seja, uma pessoa que eu vivo reencontrando. Então, reencontrei agora ela aqui no podcast. Sim. O Volney Fernandes, que inclusive o resumo dele, eu falei, eu quero ler este livro que ele indicou. A LJ Felisberto, a Noemi Farias Shea, acho que é isso. Ou Farias Shea, desculpa. Noemi Farias Shea. Não Farias Ei? Pode ser. Farias Ei, faz todo o sentido. Desculpa, Noemi, eu falo com você diariamente quase e não sei falar seu nome, peço desculpas. A Livros da D, a Evelyn Gasparim, a Panzac, PC Caselato, a Ângel Ribeiro, o André Antipixis, perdão, a Ju Marins Ju, que já é ouvinte costumaz aqui dos comentários, a Angelina Duarte Teiali
E são esses. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. E se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas. Mas, enfim, muito, muito obrigada. A gente agradece demais a ajuda de vocês para fazer esse episódio. Ô, Ju, lendo com Carlota, você falou? Não, será que eu pulei? Eu acho que eu pulei uma foto. É que tem 4 aqui que eu acho que você não leu. Pode falar. A litera Já. Na verdade, não deve ser Já, mas ficou melhor assim. A J. Ula. E lendo com Carlota também mandou as sugestões, então a gente agradece muito todo mundo que mandou. E fiquem atentos, porque quando a gente for fazer um novo episódio, a gente vai precisar da ajuda de vocês aí para indicar os livros e também as características, né? Daqui 6 meses a gente faz outro. Daqui 6 meses. Às vezes eu me pergunto, quanto tempo será que esse podcast vai durar? Será que a gente vai estar velhinhos? Assim? Mas o fato da gente fazer um plano para daqui 6 meses já é uma coisa boa, né? Já é um tipo de planejamento, né? Mas já pensou ser velho e ter podcast? A gente ia poder começar todas as frases com "no meu tempo". A gente já usa! Toda frase que começa com "no meu tempo" eu respeito. Tem autoridade aí. Eu também. Tem senso de autoridade. É isso aí, gente. Fiquem bem, sobrevivam a mais uma semana. Eu queria só comentar uma coisa rapidamente, que hoje, assim, talvez, né, teria sido o dia de postar um nome da leitora, né, que a gente faz quinzenalmente. A gente pulou uma semana aqui, porque... Sim, porque a gente resolveu antecipar. Eu não tenho, de fato, uma boa explicação para Não, questões de agenda. A vida, mesmo na pandemia, tá... Não, mesmo não, né? Por conta da pandemia também tá difícil, né? A pandemia só piorou, né? Mas aí a gente tentou antecipar aqui um episódio pra gente ter uma folguinha maior para editar, né? Até para postar mesmo. Então, mais semana que vem o quadro volta, vai ser com uma convidada amigona nossa, a gente está bem ansioso por esse episódio. Então, programação normal para partir da próxima sexta-feira. Se cuidem, se mantenham seguros, vocês e os que estão próximos, porque tá tudo muito difícil. Até mais, gente. Tchau, Vamos lá, gente. Tchau. Beijo. Tchau.